mas é um privilégio estar na casa de Deus novamente. Que Deus nos abençoe. Amém? Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Mateus 20, de 1 a 16. Enquanto isso, vocês abrindo a Bíblia, eu trouxe aqui 2 instrumentos de medida. Conhece isso aqui? O que é isso aqui? Uma balança. Serve para medir, para aferir trigo, a quantidade de massa do trigo, enfim, do feijão, do que você quiser mensurar. Essa aqui cabe 10 quilos. 10 quilos. Também trouxe outro instrumento de medida, ou de comparação, sabe o que é isso? Uma trena, uma fita métrica, né? Serve para medir, para comparar distâncias, né? Então, isso aqui é muito usado no nosso cotidiano, muito usado. Tem gente que cozinha no olho, né? Mede tudo no olho, e às vezes não sai de acordo com o que deveria sair. Mas nós também temos dentro de nós um senso de medida. Nós também temos dentro de nós uma balança. E quando essa balança puxa para o nosso lado, ela é sempre mais severa. O nosso senso de justiça é sempre mais severo quando favorece a gente. Quando eu estou sendo injustiçado, ou supostamente acho que estou sendo injustiçado, o meu senso de justiça, ele pesa muito, ou ele mede muito. E a Bíblia diz que o nosso senso de justiça, a nossa justiça, ela é trapo de imundícia. O trapo de imundícia era aquela faixa que os leprosos usavam e as mulheres usavam no momento menstrual delas, e aquilo era jogado fora. Quando enchia de pus, de sujeira, era jogado fora. E a Bíblia diz que nós somos aquilo, que não há nada de bom em nós. Nós cantamos hoje que nós não merecemos, mesmo nós não merecendo, Para algumas pessoas, o Judas, discípulo de Jesus, ele acompanhava Jesus, ele dormia com Jesus, né? Ele tomava café com Jesus, ele sentava à mesa com Jesus, ele via os milagres de Jesus, e a Bíblia diz que ele foi condenado. Então, é fácil a gente aceitar isso. Ele foi condenado, ele traiu Jesus, né? Então, diferente de Pedro, né? Agora eu vou lembrar da outra piada. Vocês já viram o Renato contando piada? É muito bom, o Renato é muito bom contando piada. E ele negou Jesus. Então é fácil a gente aceitar isso. Agora, para muitas pessoas é tão difícil você aceitar que o ladrão da cruz, no seu último momento, ele aceitou Jesus e ele entra de mãos dadas com Jesus no céu. E Mateus diz que ele insultava junto com outro ladrão. Ele insultava Jesus, tirava sarro de Jesus. E a Bíblia diz que ele não era só simplesmente um ladrão de cavalo, um ladrão de camelo, um ladrão de galinha. Era com requintes de crueldade, a Bíblia fala. Ou seja, ele matou pessoas junto com Barrabás. Era para Barrabás estar lá. Barrabás não estava lá. E para muitas pessoas é difícil aceitar que o ladrão da cruz foi salvo. Talvez não para nós, ou até para alguns de nós, porque o nosso senso de justiça, ele pesa muito. E hoje eu quero trabalhar um pouco da graça de Deus. E se eu perguntar para qualquer um de vocês aqui o que é graça, e eu tenho a resposta na ponta do lápis que vocês vão responder, é favor imerecido de Deus. É aquilo que você não merece e Deus te dá. É isso? Estou certo ou estou errado? É isso? Vocês vão me responder isso. É favor imerecido de Deus. Nós somos trapo de imundícia. Nós não merecemos o que Ele fez por nós. Nós não merecemos. E a Bíblia diz que em Isaías, pode projetar por favor, Isaías 7, 9, NVI, que se cumpriu na cruz do Calvário. Eu vou ler aqui, ó. E Ele foi oprimido
e afligido, e contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calado, e ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado na terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, ou com ladrões, tem outras versões. E com os ricos, José de Arimateia cedeu o túmulo para ele em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Se cumpriu na cruz do Calvário. Isso se cumpriu por amor a pessoas que não merecem. Porque a graça de Deus é a graça salvadora, como diz em Tito, se estende a todos os povos. Sabe aquela prostituta que passou a noite inteira vendendo o corpo? A graça de Deus se estende a ela. Sabe, no presídio, na penitenciária, como que é o nome da nossa penitenciária? Na Piraquara, a graça de Deus se estende lá, e os batistas têm um trabalho de capelania maravilhoso lá. Pessoas são salvas, batizadas, convertidas, têm a oportunidade de conhecer Jesus. A graça de Deus se estende a todos, a todos. E eu quero ler com vocês, antes eu quero ler Mateus 19:30. Você pode projetar, por favor? Mateus 19:30, todos sabem que chega um jovem rico para Jesus. Hoje, a pregação de hoje vai estar intimamente ligada com a IBD de hoje de manhã. Maravilhosa, por sinal. Ele conversa com o jovem rico e ele fala: bom mestre. Jesus fala: não, o único bom aqui é Deus. O que eu faço para receber a vida eterna? O que eu faço? Aí Jesus fala: faz isso, cumpre isso, cumpre aquilo. Ele fala: isso eu já faço. O jovem rico era um jovem legal. Era um jovem que, se viesse se apresentar assim: prazer, pastor Cadu, eu sou namorado da Sara. Eu falo: que legal, namorado da Sara. Pô, bacana. Não só pelo fato de ser rico, mas é um cara que tinha cultura, porque os ricos naquela época tinham cultura. Era um cara legal com seus pais, porque ele falou assim: Jesus, eu já cumpro tudo isso que o senhor está falando. Era um menino legal. E Jesus falou assim: mas falta uma coisa. Vende tudo que você tem, e dá aos pobres. E a Bíblia diz que ele saiu entristecido, porque ele era possuído pelo aquilo que ele possuía. Ele era possuído pelo ídolo que ele tinha. Nada mais é do que um ídolo. Ele era possuído pelo aquilo que ele possuía. E ele sai entristecido. E Pedro, vendo essa cena, Pedro é dos meus, ele fala: Senhor, ele saiu, mas nós estamos aqui. O que vamos receber? O que vamos receber? Jesus, ele pega esse gancho. Ele trabalha do capítulo 20, do versículo 1 ao 16, para ensinar para os discípulos o que é graça de Deus, o que é favor imerecido. E no versículo 19, 30, diz o seguinte: ele fala, termina o capítulo: contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão os primeiros. A gente fala isso, né? A gente trabalha com isso, e ele pergunta: o que nós vamos ganhar? O que nós vamos ganhar? Glória a Deus, a salvação. Quem já ganhou a salvação aqui? Amém? Amém, Senhor. Glória a Deus por isso. Pelo dom, pelo favor imerecido. Por exemplo, o Grand Canyon tem 29 quilômetros. O maior vão dele. 29 quilômetros é o Grand Canyon.
porque era um rio muito tempo atrás, caudaloso. Se eu chegar e correr para atravessar dessa ponta para outra ponta, que mede 29 quilômetros, e pular 3 metros, chega um irmão e vem correndo também e pula 10 metros, nenhum de nós dois chegamos. Sim ou não? É a mesma história, sabe aquela, uma ilustração melhor, quando está 2 velocistas correndo, os dois chegam bem próximo na linha de chegada, aí quem que vai definir quem chegou primeiro ou quem chegou depois? A foto, né? É a foto. Aí define quem chegou primeiro ou quem chegou depois, mas os dois chegaram. Isso aí, depois eu estou montando uma pregação para galardão, porque a gente tem falado de galardão, muita gente ainda não sabe o que é galardão, mas hoje eu quero trabalhar graça, favor imerecido. E no versículo 1, diz o seguinte, vamos lá, por favor? No versículo 1 diz o seguinte, capítulo 20, pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a vinha. Jesus, ele pega essa parábola, ele trabalha o cotidiano das pessoas, algo fácil para eles entenderem, e ele compara que o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a vinha. O proprietário é Deus, é o dono do ouro, da prata, de tudo que há aqui nessa terra. É Deus. É Deus. São trabalhadores que ele vai atrás de trabalhadores que ficavam numa praça, que até hoje tem. Já ouviram falar, né, chapa, quando você passa na estrada? Hoje tem chapa, às vezes ficam homens sentados, um caminhão passa e leva um para carregar e descarregar. É mais ou menos assim. Mas naquele contexto eles ficavam numa praça, e esse proprietário ele vai na praça, e muito desse contexto é pior do que escravidão. Porque aquela pessoa que está esperando o proprietário, o patrão ou alguém chegar, não sabe se vai chegar alguém. Ou chega alguém e leva só metade, não leva todos. Essa pessoa que estava esperando na praça, vinha alguém oferecer um emprego, algum capataz, alguma coisa, não saberia se ia comer de noite. Porque ele estava lá para trabalhar pelo pão de cada dia, por meio denário, na verdade. Por meio denário, que era o salário de um dia de um trabalhador braçal. E o versículo 2 diz o seguinte, e ele combinou pagar-lhe 1 denário pelo dia, e mandou para a sua vinha. Chegou lá, tinha 10, ele combinou, olha, vocês vão trabalhar na minha vinha, vocês vão trabalhar por 1 denário, 1 denário, pessoal, era um preço muito bom. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa estudada, de alto escalão, naquele contexto, ganhava de 2 a 3 denários por dia. E os trabalhadores falaram, nossa, como esse senhor é generoso, 1 denário, eu vou ganhar 1 denário, eu não lembro quanto vale o denário, mas 1 denário eu vou ganhar. Esse trabalhador é muito generoso, eu vou passar o dia no sol, trabalhando e ralando, e pensando na pizza que eu vou pagar para minha família, para comemorar o denário. Acho que hoje eu vou no Mac, pedir um Burger King. O Burger King é legal porque você chega lá com o copo e dá-lhe o refil. A Nívia passa mal, né, Nívia? A Nívia falou em refrigerante, a Nívia fala, meu Deus, está se intoxicando esses caras aí. Mas lá meus filhos, eles fazem a festa, dá-lhe refil. Tá bom, Nívia, depois você puxa a minha orelha, tá? Mas eles estavam ali agradecidos. 1 denário, um valor justo, muito mais do que justo. Ele era generoso, aquele patrão. Ele falou que pagaria 1 denário. E a mensagem central desse texto é a graça imerecida de Deus, é a graça de Deus. Eles ficavam lá na praça esperando. Por isso que eu digo que ele busca todos. E no versículo 2, no versículo 3, por favor, do 3 ao 7 eu vou ler agora. Por volta das 9 horas da manhã, então ele voltou. Ele foi lá por 5 horas da manhã, o primeiro horário, pegou aqueles trabalhadores que estavam lá.
Por volta das 9 da manhã, ele saiu e viu os outros que estavam desocupados na praça. Ele foi lá, ele viu os outros. Ele lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. Observe, meus irmãos, que ele não combina valor. Eu pagarei a vocês o que for justo. Então, na cabeça deles, meio denário já era justo. Meio denário já era justo. Observe que ele não combina, porque o combinado não sai caro. Então ele combina com os primeiros. Os primeiros, que legal, vou ganhar um denário. Ele combina, e com esses ele não combina. Eu vou pagar um valor justo. Mas eles também estavam naquela expectativa. Talvez eles acordaram mais tarde, pegaram outro turno, e esse proprietário, ele vai lá na praça, e ele também fala: subam na minha caçamba, subam na caminhonete, na minha charrete, na minha, como que é o nome? Que cavalo puxa? Carroça. Subam na minha carroça. Vocês estão bons hoje, hein? E eles foram, saindo outra vez, olha que patrão. Porque o reino é grande, meus irmãos. Precisa de muita gente para trabalhar. Porque a seara é grande, os trabalhadores são poucos. E saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Ele foi lá e buscou novamente. Ele é um Deus que não desiste de nós. É um Deus que até o último minuto Ele vai atrás. Por isso não desista. Se você tem alguém que você está orando, não deixe de orar. Não desista. Não deixe de buscar, de clamar a Deus por aquela pessoa, por aquela situação. Mas hoje nós estamos falando de pessoas. Não deixe de orar. Não se converteu? Um dia, se for da vontade de Deus, vai se converter. Em nome de Jesus, porque é um Deus que não desiste, é um Deus que busca todos. Ora, não deixa de orar, pelo amor de Deus, não se canse, não fale, esse não tem mais jeito. No último minuto o ladrão da cruz se converteu. No último minuto o meu padrasto se converteu, ele morreu. 2 dias depois ele morreu, ele aceitou Jesus no tempo oportuno. E a vida é assim, é dinâmica. Um dia você está aqui, outro dia você está lá. 7 palmos. Não desista. Não desista. É um Deus que busca todos. E eles foram, saindo outra vez, próximo, por favor. Saindo por volta das 5 horas da tarde, final de tarde. Os judeus trabalhavam até as 6, mais ou menos. O pôr do sol. E saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados. Esses aí, eles já estavam em desespero. Eu vou para casa, o que minha mulher vai falar? Pô, eu não estou levando nem pão para ela. O que meu filho vai falar? Vai pedir leite e eu não consegui comprar o leite na farmácia. O que a minha filha vai falar? Pai, eu quero um danoninho. O pai não tem, minha filha, porque o pai não conseguiu trabalho. Mas esse Senhor, Ele é maravilhoso, porque Ele busca todos, até o último minuto, até o último minuto. E Ele busca todos. E diz o seguinte: encontrou ainda os outros que estavam desocupados e lhe perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Olha só. Por que vocês estão aqui o dia todo desocupados? Talvez eles respondessem: pô, ninguém apareceu aqui. Continua, por favor. Porque ninguém nos contratou. Responderam eles. E ele lhes disse: vão também trabalhar na minha vinha. Faltava 1 hora. 1 hora. Daí agora vai chegar isso aqui, ó. Vai pesar. Essa fita métrica aqui, ó, vai entrar em tilt. Porque os que chegaram primeiro trabalharam o dia inteiro debaixo do sol. Sabe? Aquele chapéu de palha. Trabalharam o dia inteiro lavrando a terra, colhendo.
Os que chegaram às 9 da manhã, trabalharam um pouquinho menos, mas ainda trabalharam bastante. Os que chegaram meio-dia, às 3 da tarde, os caras já falam, pô, olha só, estão chegando agora. E esses então, pô, esse aqui não merece o pão do dia. Não é assim? Lá em casa, uma das frases que eu mais escuto com os meus filhos é: isso não é justo. Vocês escutam isso? Ou é só lá em casa? Ou a fatia de um é maior, a fatia do outro é menor. Quando é maior, ninguém reclama, né? Ô pai, o Davi, a Sara, ninguém fala, pai, a minha fatia é tão grande do bolo de morango. Divide melhor com meus irmãos. Eles não fazem isso. E o Davi, se puder comer escondido, ele come escondido ali na esquininha. E volta com a boca lambuzada. Verdade. E muitos de vocês são do tempo da Coca-Cola, né? Que era o refrigerante tamanho família. Vocês olhavam assim, para ver se estava no limite. Igual. Ou o pai ou a mãe servia vocês aí. Tinha que ser igual. Nem mais, nem menos. Nem mais, nem menos. Porque o nosso senso de justiça, quando eles estão brigando por bolo de morango, o senso de justiça deles grita muito forte. E o meu também grita. Quando eu acho que eu estou sendo lesado, porque a gente puxa a sardinha para o nosso lado. Quando nós achamos que estamos sendo injustos, nós puxamos para o nosso lado. Tem uma história da Segunda Guerra Mundial que, no meio da Segunda Guerra, o chefe de família foi convocado para ir para a guerra. E ele falou assim, eu vou para a guerra, mas, esposa, pegue os nossos filhos e vai para a casa dos seus pais. E era muito comum isso, porque eles iam para se proteger e gastavam menos. E naquela época, essa família tinha uma máquina de lavar. E era daquelas máquinas de lavar boas, super pesada. Na década de 40, pessoal, tinha máquina de lavar. E eles emprestaram para os vizinhos. A guerra durou algum tempo, e os vizinhos ficaram com a máquina de lavar. Mas eles emprestaram, eles não deram. E quando a guerra acabou, eles voltaram, a dona da máquina pediu a máquina. Aí o menino falou assim, isso não é justo, você não pode dar a máquina para eles. O menininho que se encantou com a máquina de lavar. Às vezes se encanta com uma TV, com um carro, enfim, ele se encantou. Isso não é justo, mãe. A gente ficou quase 2, 3 anos com a máquina de lavar, agora a senhora vai devolver? E ela responde, meu filho, a máquina nunca foi nossa. Dê graças a Deus porque nós tivemos um tempo com a máquina. Você consegue pensar numa benção que Deus te deu? Pense agora nessa benção. Pensaram? Eu quero que você levante, não conte para ninguém da sua família, conte para alguma outra pessoa a sua benção. 2 minutinhos para você fazer isso. Pode levantar. Conta a sua benção. Conta a sua benção. Levanta, galera. Vamos levantar e contar a sua benção. Vamos. Isso, seu Zi. Vamos lá, pastor. Vamos lá. Conta a sua benção. Conta a sua benção. Levanta. Conta a sua bênção. Conta a sua bênção. É bom contar bênção, né? Sabe quando é bênção resumida aí? Sabe quando você começa a se comparar com outra pessoa? Isso dá uma brecha para algo chamado insatisfação. Você começa a comparar a sua vida com outra pessoa. Por que eu não fui promovido? Por que eu não ganhei? Por que não aconteceu isso? Começa a dar brecha para a insatisfação.
E da insatisfação surge um sentimento muito forte, que é a inveja. Todos temos inveja. Todos temos inveja. Não é errado ter as coisas, não é, Leong? Não é errado desejar um carro novo, uma casa maior. Não é errado você batalhar para aquilo. É errado quando aquilo te consome. Errado quando você vê o irmãozinho chegando com um carro, não sei nem que carro, eu sou ruim de nome de carro, um Audi TT. Aí você fala assim, eu quero um igual, porque não é justo, eu oro mais, eu vou em viagem missionária, eu dou o dízimo, eu sou regrado, eu sou disciplinado na igreja, eu estou lá, eu abro a igreja, eu fecho a igreja, isso não é justo. E a fita métrica vai andando, vai dando voltas no quarteirão. Não é errado você ter esse sentimento de querer ter as coisas, querer evoluir, não é errado. O errado é o que você faz com isso. Se isso gera esse sentimento de inveja em você, tome cuidado. Peça para Deus tirar esse sentimento de você. E esses homens começaram a comparar. O que chegou bem cedinho, o que chegou depois, chegaram a comparar. Olha só, está trabalhando. Mas por que ele chamou esses caras para trabalhar 1 hora só? Para trabalhar 1 hora só. Em Efésios 3:20, por favor. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Sabe de uma coisa? Nós não merecemos nada. Nada. Eu não mereço. O ladrão da cruz não merecia. Judas não merecia. Afinal de contas, quem merece? Mas o meu senso de justiça diz que eu mereço. E eu estou pesando a mão na balança. Eu mereço. Eu mereço. E tem gente que é tão humilde que tem orgulho da sua humildade. Nós não merecemos. Não merecemos, meus irmãos. E continuando, por favor. Pois o reino dos céus, perdão, acho que está no 10, né? Um dos grandes segredos da vida, meus irmãos, é não se comparar com ninguém. Não se compare. O que Deus dá para um irmão é Deus e esse irmão. O que Deus faz é o que Deus faz. Não se compare. O que Ele tem para você é para você. É na hora certa, no tempo certo. Como que você leu hoje na prática? É quando Deus quiser, como que é? Não, mas é quando Deus quer, na hora que Ele quer. E como que Ele quiser. Como que é mesmo? Quando Deus quiser, do jeito que Ele quiser, é isso mesmo. É Deus. E na hora que Ele quiser. É Deus, meus irmãos. Pela força do seu braço você não vai a lugar nenhum. Você vai nadar e vai morrer na praia. Por isso que eu digo, tenha o coração grato. E esse ano é um ano que eu falei assim, Deus, o Senhor me dá muito mais do que eu mereço. Se você não aprender nada do que eu falei hoje, nada, grave a seguinte frase: Deus me dá mais do que eu mereço. Mais do que eu mereço. Vai embora com esse pensamento que Deus te dá mais do que você merece. Muito mais do que você merece. Muito mais. E sabe por que eu falei para vocês compartilharem a benção? Porque às vezes o nosso senso de comparação, às vezes a gente não tem mais prazer em falar das bênçãos que Deus tem em nossa vida. A minha bênção é diferente da sua.
Mas você está sempre comparando, sempre medindo, que você não tem mais prazer nas bênçãos que Deus tem para você. É um carro, é um emprego novo. Foi igual falado hoje, você conquista hoje, amanhã você já está atrás de outra coisa. O seu centro de sua satisfação é preenchida momentaneamente. Amanhã você já quer outra coisa, eu consegui o carro, agora eu quero o apartamento. Então está sempre um vazio dentro do teu coração, porque a gente não se alegra nas coisas que Deus nos dá. A gente não se alegra. A gente sempre quer algo mais, algo mais, algo mais. Deus nos dá muito mais do que eu mereço. Ele me dá mais do que eu mereço, sempre. Quando eu vejo, está chegando bênção, e vamos compartilhar as bênçãos. Compartilhe as bênçãos. Compartilhe as bênçãos que Ele tem para você, que Ele deu para você. Tenha prazer em compartilhar a bênção. Porque quando é culto de oração, ultimamente a gente tem compartilhado bênção. Verdade. Mas é sempre guerra, luta, e briga, e soco, e grito, e isso, e pá, e tá. Daí depois vem uma calmaria, igual o Alves falou, e depois guerra, grito, hospital, isso. Deus me curou. Eu passei por luta, mas Deus me curou. Eu estava desempregado, Deus me deu um emprego. Eu estava orando por isso, Deus, porque Ele nos dá infinitamente mais do que merecemos. Infinitamente mais do que merecemos. Grava isso. Grava isso amanhã na sua mesa, no seu escritório, no seu trabalho. Quem está de férias ainda, estende a mesa para o ar, as pernas para o alto e fala: Deus, obrigado pelas férias, porque o Senhor me dá muito mais do que eu mereço. Muito mais. Viaja, curte tua família, porque Ele te dá mais do que você merece. Esse ano eu falei, esse ano é o ano que eu vou dar atenção para os meus filhos, é o ano que eu vou dar atenção para minha esposa, é o ano que eu vou curtir a minha família. É minha família, é o bem mais precioso que Deus me deu. Cuida da tua família, cuida dos seus. Tudo o resto é secundário. Deus em primeiro lugar, família em segundo. O resto é secundário. Cuida dos seus, com o melhor que Deus te deu, com o seu intelecto, com o seu dinheiro, com o seu tempo, com a sua energia, com o seu vigor, sabe, com a sua personalidade. Tem gente que não sabe brincar com os filhos, mas sabe levar para passear. Tem pai que é assim, pai que não sabe brincar. É truculento, é grosso, não na maldade. Mas ele sabe levar para passear. Crie momentos, crie memórias, cuide dos seus, porque Deus te dá muito mais do que você merece. Muito mais. Muito mais. A mulher do teu lado, o teu filho, a tua casa. Você não merecia a casa que você tem. O café da manhã que você vai comer, você não merece. Eu não mereço. Nós somos trapo de imundícia. É isso que nós somos. Eu não estou diminuindo o homem, não estou. Porque nós fomos criados para adoração. Nós fomos criados para exaltar a Deus. Não estou fazendo isso. Mas Ele nos dá muito mais do que nós merecemos. E ao cair da tarde, o dono da vinha chama os trabalhadores. Ao cair da tarde, olha só a estratégia dele. Ele vai fazer algo agora que ia dar um rebuliço. De vez de pagar os primeiros, ele inverte toda a ordem, para a treta começar a rolar ali. E na treta ele vai dar um ensinamento. Diz o seguinte: ao cair da tarde, volta lá por favor, o dono da vinha disse a seu administrador: chame os trabalhadores, chame todo mundo, o que começou cedinho, na hora do almoço e os últimos. Paga-lhe o salário, começando com os últimos contratados, e terminando nos primeiros. Olha a ordem, vai lá. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, que nem suaram. É igual quando o Alves me chama e faz um mutirão, a galera chega por último. Eu nem venho. Então, ele paga a galera primeiro. Ele paga essa galera primeiro. Opa, olha lá o que acontece. E cada um recebe um denário. Um denário. E está todo mundo vendo. Pô, a galera que trabalhou 1 hora só, recebendo na mãozinha um denário. Hoje vai ter Mac lá em casa. Hoje vai ter festa lá em casa. Vai lá. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro,
Os primeiros 5 da manhã esperavam receber mais, tipo, 8 vezes mais, 10 vezes mais. Eles falaram, nossa, esse cara que trabalhou 1 horinha só recebeu 1 denário, então a gente que ralou de sol a sol, a gente vai receber 10 denários. E esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. 1 denário. Vai lá. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha. Sabe aquela admiração que eles tinham? Pô, esse cara é generoso. Vai nos dar 1 denário. A gente está trabalhando aqui com alegria. Uau! Trabalharam o dia inteiro, 1 denário, 1 denário. Porque os outros, ele tinha combinado aqui. Os outros ele não tinha combinado. Os outros não sabiam. Só sabiam que recebiam um preço justo. Preço justo. Foi esses que falaram, pô, 1 denário, pô, legal. Aquela admiração que eles tinham pelo aquele proprietário se transformou em, puxa, em decepção. Ó, o que o cara faz, cara? Ele chama os últimos lá e paga 1 denário para os caras e paga para nós 1 denário também. Isso não é bolacha estourando 10, 11 quilos. A fita metra rolando. Isso não é justo. O senso de justiça deles não é diferente do meu e do teu, tá? Não é diferente do meu e do teu. Dizendo, esses homens contratados por último, trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. O Senhor não me igualou, eu que varro a igreja, eu que corto a grama, eu que vou na viagem missionária, eu que não falho 1 dízimo, eu que estou aqui fazendo a ceia, montando, eu que dou a cesta do amor, glória a Deus por ela estar cheia hoje. Eu que faço isso, eu que estudo, eu que ensino a Bíblia, eu que isso. O Senhor me igualou com esses caras. Ah, olha o patamar, por favor, né? Ó, pesando. Nós que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Pode passar. Mas ele respondeu a um deles, amigo, é tipo, ô cara, não estou sendo injusto, ele já perdeu a paciência. Não estou sendo injusto com você. Eu não combinei uma coisa com você? Você aceitou pelo aquilo que eu combinei? Ele fala assim, ó, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Ele concordou. Então, na cabeça dele era 1 denário. Por favor, receba o que é seu e vá. Não vou mais dar trela para esse cara não. Recebe o que é seu e vá. Igual a Ananias. A Ananias não dá trela não. A Ananias foi para correr. Vocês estão ligados? Eu quero dar ao que foi contratado por último, o mesmo que dei a você. Aquele que chegou 5 da tarde, trabalhou 1 hora, eu quero o mesmo. O mesmo. Por favor, não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? O dinheiro é dele, o reino é dele, a vinha é dele, e eu estou aqui cantando de galo, querendo dar regra para Deus? Ou você está com inveja porque sou generoso? Olha esse ensinamento aqui, inveja da generosidade de Deus para com o irmão ao lado. É forte isso. Inveja, porque não eu, porque não aquele, porque não isso, porque não aquilo. Inveja da generosidade de Deus. Você já teve inveja da generosidade de Deus? Seja sincero com você mesmo. É forte isso. A comparação tira a nossa percepção. Nosso senso de justiça é falho. Muito falho. E o último versículo para finalizar. Daí ele pega, olha como Jesus é tremendo. No versículo, no capítulo 4, no versículo 30, se eu não me engano, ele fala: e assim os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. Lembra que nós estávamos falando na quarta-feira que quem nasce no Evangelho, a vida inteira, é protegido? É protegido.
É igual esses trabalhadores que chegaram às 5 da manhã, nasceu no Evangelho, foi ensinado no Evangelho, o pai lia a palavra, tinha culto familiar, não teve os dissabores que muitos tiveram, não caíram nas drogas, na prostituição, não sofreram na vida, eles estavam protegidos, tiveram lutas como todo mundo tem, sabe? Mas eles estavam protegidos. E sabe esses últimos que estavam ali? Os que estavam às 5 da tarde, eles não tiveram essa proteção. Eles estavam vivendo uma angústia. Eu não sei se eu vou ter comida. Eu não sei se eu vou levar comida para os meus filhos. Minha esposa vai chegar e vai chorar junto comigo, porque eu não levei o sustento para minha casa. E a gente compara. Pô, quem é salvo agora, quem é salvo depois, a tua função é alcançar todo mundo. Vamos parar de pesar nossa balança, porque a nossa balança, a nossa fita métrica, ela é injusta. Os nossos parâmetros não chegam nem perto das sandálias de Jesus. E a gente compara, os últimos serão os primeiros. Que legal, que legal. Glória a Deus, porque vai ter gente salva. Porque você pode pregar o Evangelho para ter mais últimos chegando. E esses últimos já não vão ser mais últimos, vão alcançar outros últimos. A gente está perdendo tempo balançando e pegando a fita métrica. Deus te dá muito mais do que você merece. Deus te dá muito mais do que você merece. Quando a gente começa a usar isso aqui, a vida vira um fardo. A gente não se alegra com bênção, não se alegra com bênção dos irmãos, não se alegra com mais nada, porque a gente está sempre usando nossa comparação medíocre. Se alegre com o que Deus te deu. Se você é salvo agora, glória a Deus. Glória a Deus, porque você foi comissionado para ser usado, para que outros possam ser salvos. Glória a Deus. O ladrão da cruz não merecia. Eu não mereço. E eu quero que vocês guardem esse ensinamento hoje. Deus te dá muito mais do que você merece. Porque Ele está atrás do político corrupto. Ele está atrás da prostituta. Ele está atrás do drogado. Ele está atrás do seu filho que se desviou. Ele está atrás do seu filho que não se converteu ainda. Ele está atrás dos seus. E Ele é um Deus que não desiste. E Ele é justo. E Ele vai até o último minuto. Amém? Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar? Pai querido, diante da Tua presença e da Sua misericórdia, Pai, eu coloco aqui a Sua igreja. Pai, eu creio que essa palavra falou com alguns, Pai. Nós precisamos ser mais gratos. Nós precisamos deixar de usar a comparação, Deus. Nosso senso de justiça que é falho, Deus. Porque um merece, o outro não merece. Oh, Senhor, nós somos tão infantis perto do Senhor, Pai. Nos dá, Senhor, maturidade espiritual, Deus, em nome de Jesus, Pai. Para que a gente possa se alegrar com aquilo que o Senhor nos dá, Deus. Aquilo que o Senhor separou para mim, para cada um, Senhor. Que eu me alegre naquilo que o Senhor tem para mim. Porque Senhor, eu recebo muito mais do que eu mereço, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos abençoa, nos guarda, Senhor. Que essa palavra faça morada aos nossos corações, Pai. E toda vez que a gente comparar, Senhor, alguma situação, que a gente lembre dessa parábola, desse seu ensinamento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.